Pronto, agora a gente está ao vivo. Então, boa noite. Nós estamos aqui hoje, mais uma atividade do História Lab, que é o Laboratório de História do curso de Licenciatura em Ciências Humanas da UFMA, do campus de Codó, que é um curso com habilitação em História. Estamos aqui hoje com a presença da professora Damares, do professor Helder, do professor Rogério, do professor Maged. Eu estou aqui só para apresentar rapidamente eles e passar a palavra para o professor Maged, que vai falar um pouco sobre cada um dos nossos palestrantes e depois direcionar a palavra para eles. Então, agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigada, gente, por ter aceitado participar, por estar prestigiando aí o nosso laboratório de história. E agradeço a presença do público, que já tem os comentários bonitinhos aqui, ó, já tem gente chegando, ó, já temos uns alunos aqui, tem o professor Domingos. Boa noite, Domingos. Domingos é nosso coordenador do projeto do História Lab, eu sou vice só. Então, gente, vou passar a palavra para o professor Maged e eu volto no finalzinho só para para despedir de todo mundo. Então, agradeço de novo e é com você, Maged. Boa tarde, boa noite. É um imenso prazer estar com vocês hoje para falar sobre a presença da língua portuguesa e suas literaturas na Ásia. Nossos convidados são eminentes professores na área, têm experiência de campo, experiência de pesquisa, professora Damares Barbosa, da Universidade de São Paulo, investigadora e pós-doutoranda da Universidade Nova de Lisboa, vem desenvolvendo desde seu doutorado interessante trabalho sobre a história e a literatura de Timor-Leste, a partir de várias óticas e abordagens. Já ministrou vários cursos no programa de estudos comparados de literaturas de língua portuguesa da Universidade de São Paulo, como o professor Benjamin Abdallah Júnior. Com a gente hoje também contamos com o eminente professor Helder Garmes, professor titular de literatura portuguesa e estudos comparados de literaturas de língua portuguesa da Universidade de São Paulo. Professor Helder já tem desenvolvido várias pesquisas sobre teóricas e de campo, sobre Timor-Leste, sobre Goa, e sobre literaturas asiáticas em geral. Tem desenvolvido alguns conceitos que vai apresentar para nós hoje. Tem editado vários livros e artigos sobre literatura portuguesa, sobre literaturas asiáticas em língua portuguesa. Tem organizado vários números na revista Via Atlântica sobre esses temas e outros temas. Então, seja bem-vindo, professor Helder, com a gente hoje, da Universidade de São Paulo. Professor Rogério Miguel Buga, professor associado da Universidade Nova de Lisboa, tem uma experiência interessante de campo na Universidade de Macau durante 2 anos, que vai contar para nós hoje, e tem desenvolvido pesquisas, especialmente a partir de uma ótica comparatista entre a literatura inglesa e a literatura portuguesa, e os estudos da tradução, especialmente a tradução cultural, intercultural. Então, seja bem-vindo, professor Rogério, e estamos interessados hoje em ouvir você. É uma honra grande contar hoje com a presença dos professores. Vamos seguir a ordem alfabética na apresentação das intervenções. Então, vamos começar com a professora Damares Barbosa. Por favor, pode seguir, seja bem-vinda. Sim, então boa tarde, boa noite, bom dia a todos. É um prazer e uma honra estar aqui falando com vocês sobre a literatura do Timor-Leste, a literatura em língua portuguesa do Timor-Leste, e agradecer esse convite do professor Maged e da professora Liliane, estar aqui também com os professores Helder Garmes e professor Rogério Puga.
Vamos começar falando sobre a literatura em língua portuguesa do Timor-Leste. Timor-Leste foi o último país a se tornar independente. A independência concretamente ocorreu em 2002 e a colonização feita pelos portugueses ensejou essa escrita em língua portuguesa que acabou compilando vários textos e a partir daí esses textos contaram a história do Timor-Leste. Então, como surgiu, de fato, esse viés literário com os escritos em língua portuguesa? A partir de vários estudos, estudos da história, estudos das ciências sociais, principalmente estudos a partir da invasão indonésia, o massacre do cemitério de Santa Cruz também. Isso fez com que a história do Timor-Leste ficasse conhecida e, a partir do viés histórico e viés político-social, os textos escritos pelos guerrilheiros, ali, à época da invasão do Timor-Leste, começaram a ser publicados. Os estudos partiram daí. E, em seguida, os estudiosos em literatura perceberam que havia uma necessidade, havia uma lacuna dentro das literaturas de língua portuguesa, com viés na Ásia. Então, faltava algo mais. E aí as pesquisas foram avançando. Vários colegas de Portugal, colegas do Brasil, colegas de Cabo Verde e também do Timor-Leste, principalmente os do Timor-Leste, começaram a escrever essa história, esse compêndio literário. No meu caso, eu tive a felicidade, tendo já feito meu mestrado na Universidade de São Paulo, e, à época, ministrava aulas de literatura portuguesa e literatura brasileira, então houve essa oportunidade de estudar mais a fundo a literatura do Timor-Leste em língua portuguesa. E, ao final do meu trabalho, esse trabalho, a minha tese de doutorado, rendeu o fruto, que este livro aqui, vocês podem ver, o roteiro. E o roteiro ele foi compilado a partir de uma pesquisa desenvolvida ao longo de 5, 6 anos. Essa pesquisa, ela integrou textos históricos, textos sociais, textos políticos e, principalmente, os textos dos próprios escritores timorenses. Escritores portugueses que também haviam escrito sobre Timor-Leste, como é o caso do Osório de Castro e do Rui Sinati, que, por ter feito o pacto de sangue, passou a ser considerado também timorense. No início, seguindo uma linha para traçar o roteiro, o que nós descobrimos? Que já alguns trabalhos, uns 3 ou 4 trabalhos já nessa linha, trabalhos de colegas nossos portugueses, mais sobre o viés histórico, classificaram a literatura de Timor-Leste em diversas fases. Então, a fase histórica, a fase da literatura de viagem, a fase da literatura de remorso. E eu vou ler aqui para vocês como foi feita essa classificação em texto. Mas o interessante é ressaltar que esses vários escritos, eles tiveram como base o início da colonização do Timor-Leste pelos portugueses. Ou seja, a história começou a ser contada desde que os portugueses chegaram ali no Timor, os primeiros missionários, os compêndios criados, a necessidade que havia em se ensinar
a língua portuguesa ali, e isso tudo passou a ser parte também da literatura. A imprensa chegou tardiamente e ainda assim houve a possibilidade de os jornais que circulavam ali no Timor-Leste darem conta de tudo que acontecia, principalmente à época da resistência, que foi aquilo que nós chamamos de literatura engajada. Então eu vou, assim, uma literatura fora a parte da literatura de viagem e do Osório de Castro. Rui Sinati já começa totalmente no século XX, e depois a literatura dos autores engajados também ali no século XX. Então eu vou apresentar aqui para vocês o que eu preparei, e até chegar nos dias de hoje, com os autores, com os romancistas, o Luiz Cardoso, por exemplo. O Luiz Cardoso já, pela segunda vez, é finalista do Prêmio Oceanos, é um expoente, e a partir da obra do Luiz Cardoso, que é o romancista mais famoso, é que nós temos também essa visão da história e da cultura do Timor-Leste. Então eu vou começar aqui, é o que eu preparei, para que vocês tenham uma ideia mais global do que foi compilado neste roteiro do Timor-Leste em língua portuguesa, né? Através dos textos literários, podemos conhecer a cultura, os aspectos socioculturais e a história do país. E no caso do Timor-Leste, a importância da literatura em língua portuguesa nesse país, com seus movimentos históricos e a sua diversidade cultural. É uma literatura incipiente, sem dúvida, que faz parte das literaturas de língua portuguesa nos países da Ásia. Considerando a política, a história, a antropologia e a linguística, a literatura também vem contribuir para o conhecimento da complexidade e da realidade do Timor-Leste. Ou seja, o Timor, que vivenciou aquela luta sangrenta quando da invasão da Indonésia, tudo isso só pôde ser conhecido a partir dos escritos em língua portuguesa. Ainda assim, aqui fazendo um parênteses, existem algumas situações em que nós, vez ou outra, ouvimos, existe um questionamento referente à língua portuguesa no Timor-Leste, porque a língua portuguesa foi adotada no Timor-Leste. E a língua portuguesa, à época da resistência, foi uma bandeira, foi a língua escolhida pelos guerrilheiros para combater, para se comunicar. Então, houve queima de livros, a proibição do ensino da língua portuguesa. E a língua portuguesa, justamente, ela foi escolhida por quê? Porque é uma língua de protesto. Então, os linguistas, os estudiosos, numa linha diametralmente oposta às críticas do porquê da língua portuguesa, o verdadeiro viés, o que eles defendem é que não existe memória no Timor-Leste se não for preservada a língua portuguesa ali, porque os escritos a essa época foram totalmente realizados em língua portuguesa. Os próprios guerrilheiros davam aulas para os combatentes ali no mato, porque existe a capital Dili, e quando houve a invasão, eles precisavam se esconder. Então, por conta disso, ficou a língua portuguesa ficou como uma bandeira ali para o Timor-Leste. Então, por isso, o seu grande significado. Então, prosseguindo, esses estudos, principalmente os estudos referentes à língua portuguesa, foram realizados pela professora Regina Helena Brito, do Mackenzie, que foi uma das pioneiras com o professor Benjamin Abdala Júnior, que
realizaram um programa, isso é sempre citado, o professor o Geoffrey Hull apresentou escritos, porém, os primeiros brasileiros que foram para o Timor foram a partir desse programa do professor Benjamin Abdallah Júnior e da professora Regina Helena Brito, que foram para lá para ensinar português, junto com portugueses também, mas do Brasil foi essa programação do nosso professor Benjamin Abdallah. E, sim, a partir disso, voltando aqui, né, a partir disso, esses estudos foram compilados, porque em língua portuguesa, inseridos dentro do nosso programa. Nesse viés, também estudamos o Osório de Castro, que foi um juiz um juiz português que escolheu trabalhar ali no Timor-Leste. Então, ele já havia uma certa experiência ali na Ásia e ele resolveu morar ali no Timor-Leste, que para alguns era uma terra inóspita, porém, para ele, uma terra muito agradável. Ele escreveu o livro Flores de Coral, em que, na primeira parte, ele aborda totalmente os aspectos, a paisagem ali do Timor, em uma viagem. Então, ele vai descrevendo como é o Timor, como é a paisagem, como é a vegetação, essa é a descrição dele. E também alguns costumes sobre a dança do Timor-Leste, isso tudo é abordado ali no livro. Já mais tarde chega o Rui Sinati, e o Rui Sinati, ele consegue se colocar em lugar dos timorenses. Tendo feito o pacto de sangue, é considerado por muitos críticos como se fosse um próprio timorense. Então, ele na literatura portuguesa, ele aparece como português. E para os timorenses, ele aparece como um timorense. E interessante, ao estudarmos a obra do Rui Sinati, que o Rui Sinati, ele faz uma crítica à própria colonização portuguesa que ocorreu ali no Timor. Então, mesmo ele sendo português, ele consegue se colocar no lugar do timorense. Todo o sofrimento, o que acontece ali com o timorense, então ele faz uma crítica. É muito diferente dos escritos do Alberto Osório de Castro. Porém, já no finalzinho, quando Timor está para se tornar independente, existe uma certa crítica por parte do Rui Sinati, porque ele já estava prevendo que, naquela altura, se o Timor-Leste se tornasse independente, correria um sério risco de ser invadido, que foi exatamente o que aconteceu. E essa é a primeira abordagem que nós fazemos dos poemas sobre Timor-Leste, a partir de Osório de Castro e Rui Sinati, e logo em seguida, no nosso trabalho, vem, assim, de uma forma até cronológica, os autores engajados, que são os autores que participaram da luta armada, como o Borja da Costa, que ele não participou porque ele morreu ali na própria dia da invasão, mas ficaram seus escritos. E essa literatura engajada foi a que deu mais força para que a história do Timor fosse de fato conhecida. Aqui vamos ressaltar o seguinte, que um dos primeiros escritos publicados foi a coletânea Enterre Meu Coração no Ramelau, que foi publicada pela União dos Escritores Angolanos, com apoio total ali dos angolanos, e também, assim, falando sobre comunitarismo e sobre a rede de solidariedade, alguns escritos tiveram seus prefácios, por exemplo, o Pão de Pedrinha e o próprio Xanana Guzmão.
eles tiveram os prefácios de angolanos e moçambicanos, ou seja, é uma rede daqueles que apoiavam o movimento ali do Timor-Leste, da independência do Timor-Leste. Também ressaltamos nesse mesmo estudo a parte dos romances coloniais, que seria o caso da escritora Joana Ruas, que escreveu O Corpo Colonial. Um pouco antes de 1939, o livro Caiuru, do Grácio Ribeiro também, que conta, ele fala exatamente sobre os costumes, sobre a nona, o que acontecia exatamente, como eram as relações de costumes ali à época, os portugueses que tinham mulheres timorenses, então isso tudo é retratado ali no livro. Mais tarde, no Brasil, houve uma movimentação também por parte de alguns professores, novamente o professor Benjamin Abdala Júnior, que escreve sobre os poemas do Xanana Guzmão, na revista Orion, e alguns outros professores também, uma publicação feita em 1999. E a partir daí, 97, 98, 99, começam os romances timorenses que foram escritos totalmente na diáspora. Aqui também eu vou fazer um parênteses, porque, felizmente, tem havido muitos trabalhos de estudantes timorenses ali na universidade, a Universidade do Timor-Leste, que já tem estudado a literatura mesmo, então isso é muito gratificante. As aulas de literatura ali na universidade, ou seja, os timorenses estudando os próprios escritos. Isso por quê? Porque é um país muito jovem, então isso nos alegra. Quando perguntam qual a porcentagem da população timorense que fala o português, nós temos um trabalho do professor Vicente Paulino, ele defendeu a sua tese, e à época, a partir do trabalho dele, ele diz que 11% da população. Eu acredito que hoje já tenhamos mais, porque os estudos de língua portuguesa estão se multiplicando, com certeza. E por fim, aqui já para encerrar, então, voltando novamente aos romances, os romancistas são o Domingos de Souza, o Luiz Cardoso e o Ponte Pedrinha. Esses romancistas todos têm sido estudados, já temos trabalhos, teses, também muitas teses assim no Brasil, muitos trabalhos sendo realizados, né? Eu digo Brasil porque o meu doutorado foi na Universidade de São Paulo, e o Luiz Cardoso o escritor já traduzido em muitos idiomas, e que agora, recentemente, já pela segunda vez, é finalista do Prêmio Oceanos. Então, tudo isso, assim, para dar um apanhado geral, muito, assim, rapidamente, muito rápido, desse trabalho nosso realizado, a partir dessa necessidade, dessa vontade de estudar e compilar alguns textos nesse trabalho sobre a literatura do Timor-Leste em língua portuguesa. Felizmente, também já temos um grupo em São Paulo que realiza pesquisas, é um grupo que tem realizado pesquisa ao longo dos anos, com estudantes, pesquisadores, e o líder do nosso grupo é o professor Benjamin Abdala Júnior. E então o nosso grupo está à disposição para aqueles que queiram conhecer um pouquinho mais da literatura do Timor-Leste. Então estamos à disposição, e mais uma vez agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre a literatura de Timor-Leste. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Damares.
Muito obrigado, professor Damares, pela apresentação panorâmica sobre a literatura de Timor-Leste. E passamos a palavra para o professor Elder, que com certeza vai falar não somente sobre a literatura do Goa, só acho que vai ter algumas observações também sobre a literatura timorense. Então, a palavra está com o professor Elder. Seja bem-vindo. Obrigado pela apresentação, pelo convite. Tudo bem? Posso falar? Sim. Tá. Fica à vontade. Obrigado pela apresentação, pelo convite. Também é um prazer estar aqui com você, que nós compartilhamos o mesmo orientador, né, Benjamin Abdala Júnior, com o Rogério, que, né, participou comigo no projeto sobre a literatura de Goa, com a Damares, que foi me orientanda, né, então eu tenho relações aqui com todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu vou fazer um pouco como a Damares fez, copiando um pouco a Damares, e eu vou tentar falar um pouco do estado da arte, né, dos estudos sobre literatura, mas eu vou te decepcionar, Magé, eu não vou falar sobre o Timor-Leste, eu vou ficar mesmo em Goa, porque senão não dá tempo de falar tanta coisa. A Damares já fez um ótimo trabalho, então eu vou falar mais sobre a produção de Goa mesmo, né? Bom, e como eu estou falando com historiadores, né, eu não vou explicar a colonização portuguesa para dizer que Goa, onde fica, né? Na área de literatura, eventualmente a gente tem que fazer isso, retomar um pouco o colonialismo português para lembrar que existe Goa, Damão, Dil, né? Bombaim, que foi também uma colônia portuguesa, tal, Coxim, enfim, toda a parte dessa costa, né? Oeste da Índia, que foi ocupada pelos portugueses desde o século XVI, né? Desde o século XV, né? Final do século XV. Mas eu vou começar, na verdade, lendo um poema. Eu sei que, né, vocês são historiadores e não estão tão envolvidos com a questão da literatura, mas eu vou ler um poema aqui para vocês, tá? Para vocês verem que, pelo menos, vocês vão constatar que, de fato, existe literatura em Goa. Deixa eu ver se é esse aqui. É esse mesmo. Tá dando certo o compartilhamento? Eu não tenho certeza. Alguém me confirma? Porque eu não vejo mais vocês. Está bem. Oi? Estamos conseguindo ver, sim. Isso mesmo, então. Esse aqui é um poema, tá? E eu vou ler muito rapidinho, vocês vão reconhecer várias coisas. Minha terra tem mangueiras onde cantam muroni, minha terra é mais alegre, mais brilhante o sol dali. Nosso céu tem mais estrelas, nossas mangas mais sabores, tem mais luxo a natureza, mais paixão nossos amores. Em cismar ao pôr do sol, mais prazer encontro ali. Minha terra tem colinas onde canta o muroni. É mais saudoso o setembro, mais ardente o nosso estio, mais fértil o nosso inverno, mais fecundo o terral frio. E assim, uma após outra, alternando as estações, há mais viço nas ideias, há mais fogo nas paixões. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu veja o seu farol, suas ariqueiras belas, seu tão doce pôr do sol, sem ver as meigas donzelas de Pintabor, Noto e Chon. Tá? Este aqui é um poema desse Pedro Antônio de Souza, que foi publicado, como está aqui, no Arquivo Anuário Recreativo para o ano de 1883, publicado em Nova Goa, em 1882. Né? Foi retirado aqui desse livro. Mas, obviamente, vocês identificam nesse poema a matriz do poema, né? Que é a Canção do Exílio. Né? E que, no entanto... Gonçalves Dias. Do Gonçalves Dias, exatamente, brasileiro. Mas é curioso que isso foi retirado, né, do livro da Vimala Devi, do Manuel de Seabra, mas ele vem com uma observação, eu não sei se está aqui agora, que eu coloquei aqui, que ele é uma
é uma imitação do poema Portugal, de um... Aqui, ó, que está aqui, ó. Paródia, poesia Portugal, de E.P. Alvim, que é um português que morava no Brasil, que parodiou a poesia Brasil, de Antônio Gonçalves Dias, brasileiro. E você percebe que ele está lá em Goa, fez isso, e entende, e parodiou, na verdade, o poema do Alvim, e não diretamente do Gonçalves Dias. Inclusive, erra o nome do poema do Gonçalves Dias, né? Colocando Brasil. Mas isso mostra um pouco essa questão do trânsito, né? que essa literatura já tem desde o final do século XIX. Né? Você tem um português no Rio de Janeiro fazendo uma paródia, né, das saudades da terra, assim como o Gonçalves Dias fez esse poema em Portugal, né, com saudades do Brasil, ele vai fazer o inverso, e depois um goês lá na Índia vai imitar o português. E até os equívocos, né, que percorrem, que de algum modo passam por Portugal, tem a ver com esse trânsito, né? Esse trânsito produz esse tipo de ruído, né? Vamos dizer assim. Mas isso mostra uma rede, por exemplo, o Tuné, né? Que vocês conhecem, o historiador e escritor do final do século XIX, ele vai chegar a comentar autores goeses, um autor goês especificamente, né? Então, na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então, existia uma rede que não está reconstituída exatamente, e eu dei o exemplo deste poema. Eu só vou parar aqui um minuto. Como é que eu paro aqui? Stop. Só para introduzir o interesse que essa produção tem. Né? É uma produção muito pouco conhecida, e que eu comecei a estudar mais detidamente. Eu fiz meu doutorado lá há muito tempo, né, com o Benjamin Abdallah, terminei em 99, mas em 2010, de fato, que eu pude voltar. No meu doutorado, eu já tinha trabalhado com Goa, mas com as colônias, com a produção, com o estabelecimento da imprensa nas colônias portuguesas, então Goa estava nisso. Mas em 2010, eu retomei o trabalho especificamente com Goa, e nessa altura, para ter uma ideia da produção em relação à literatura, não em relação à história, né? Porque em relação à história do século XVI, XVII, você tem uma bibliografia vasta, mas em relação à literatura, e sobretudo no século XIX e XX, eu conhecia 3 pessoas, conheci nessa altura, né, em congresso, 3 pessoas que faziam isso. O Paul Meli Castro, que era da Universidade de Leeds, na Inglaterra, e hoje está na Universidade de Glasgow, né, na Escócia. O Everton Machado, que na altura fazia o doutorado na Sorbonne, e a Joana Passos, que fazia o seu doutorado na Universidade do Minho. E que trabalhavam, de fato, com literatura. Rogério, eu não sei se nessa altura você já trabalhava com Goa, mas eu não sabia. Se você já estava trabalhando, eu não sabia. Então, e nessa altura que a gente começou a conceber um projeto, né, depois de um congresso de história Indo-Portuguesa em Aix-en-Provence, que a gente começou a conceber um projeto que acabou virando um projeto que se chamou Pensando Goa, uma peculiar biblioteca de língua portuguesa, e que foi patrocinado pela FAPESP, né, a fundação aqui do estado de São Paulo, de 2015 a 2020. Né, durou 5 anos o projeto. Mas nessa altura, por exemplo, em que eu os conheci, eu tinha publicado... Deixa eu só, de novo, fazer uma coisa aqui. Assim, a gente tinha pouca coisa também nesse momento. Eu nem sei se era aquele lá mesmo que eu
Vou compartilhar esse, mas eu já não sei se é isso ou se é isso aqui. Espera um pouco, gente, um minuto. Não, aqui é o meu texto, acho que é esse aqui. Aqui, ó. Eu tinha publicado esse livro aqui em 2004, Imprensa e Literatura de Língua Portuguesa em Goa, Macau e Timor-Leste, né? Que eu estava trabalhando um pouco, como eu trabalhei com as colônias todas, então era só essa parte do chamado Oriente, né, ou da Ásia, que hoje eu prefiro designar como Ásia, que eu tinha publicado. O Paul, na verdade, ele tinha publicado alguns artigos, tal, mas ele já tinha esse blog aqui, Archive of Goan Writing in Portuguese, que ele usava nos cursos dele na universidade, publicando textos sobre Goa, sobre a literatura de Goa. O Everton Machado, nessa altura também ainda não tinha publicado muita coisa, além de artigo e tal, e depois ele chegou, ele trabalhava com esse romance é o primeiro romance de língua portuguesa publicado na Índia. Ele não foi publicado na Índia, foi publicado em Portugal, mas ele é escrito por um indiano, né? E é um dos primeiros romances escritos por indianos. Inclusive, ele está na lista dos romances de autores indianos na Índia, né? Porque ele foi publicado em 1866. Aqui é a versão dele para o francês, que o Everton fez, e mais uma francesa, que fizeram a tradução do texto, e foi publicado também em francês, porque ele já tinha sido publicado em inglês há mais tempo, já no início do século XX, ou em meados do século XX, que é um romance que, de algum modo, ganhou alguma notoriedade, e o Everton Machado trabalhou na tese dele sobre isso, né? Mas nessa altura, por exemplo, era isso que tinha, e a Joana Passos, logo em seguida, né, 2013, ela já publicou a tese dela, que é a literatura goesa em português nos séculos XIX e XX. Então, isso aqui já era um processo de renovação dessa crítica, porque se a gente for olhar para a história da crítica literária dessa produção, que é uma produção que vem lá do século, obviamente, vem do século XVI, né? A imprensa em Goa começa no século XVI, ao contrário do Brasil, que vai, né, oficialmente mesmo só no século XIX. Em Goa, assim como em Macau, né, começa já no século XVI, com os jesuítas, tal. E depois há uma interrupção e depois é retomada com o estabelecimento do liberalismo em Portugal na década de 1820. Mas, mas antes disso aqui, né, antes dessa pequena produção, né, esse olhar de novo, já no século XXI, né, a gente tem alguns textos muito importantes que, por exemplo, eu posso relacionar aqui, cadê? Tem aqui, onde é que está? Aqui, ó. Em 1826, o Vicente Bragança Cunha, que é um goês, vai publicar essa literatura indo-portuguesa, Figuras e Fatos, que é um primeiro textinho, um livrinho bem pequeno, mas que faz um primeiro apanhado dessa produção, não aquela produção que... Bom, também eles falam, sempre começam lá no século XVI, mas eles estão preocupados em mapear um pouco essa produção com o restabelecimento da imprensa em Goa a partir de 1821. Né? E depois tem um outro texto de 63, né, que é do padre Filinto Cristo Dias, Esboço da História da Literatura Indo-Portuguesa, e posteriormente um trabalho que é uma grande referência, que é a literatura indo-portuguesa, da Vimala Dev, que é goesa, e o Manuel de Seabra, que era um jornalista português. E eles vão escrever já um texto um pouco mais... eu acho que eu tenho aqui até as imagens.
aqui, ó, a literatura indo-portuguesa, Figuras e Fatos, do Vicente Bragança Cunha. Isso aqui é a literatura indo-portuguesa, que tem uma antologia, né? E isso faz toda a diferença, ter uma antologia, né? Porque a antologia permite que a gente chegasse aos textos. Eu mesmo comecei a estudar literatura goesa a partir dessa antologia, porque eu não conseguia chegar aos textos. Eu chegava até aos jornais, né? Eu trabalhei com a imprensa, portanto, eu consegui olhar para a imprensa no século XIX, em Goa, e chegar a alguns textos literários, mas muitos dos textos que eram mencionados pelos historiadores, né, pela literatura indo-portuguesa aqui, Figuras e Fatos, e pelo Filinto Cristo Dias, eu só tinha o nome, o título, não tinha como chegar a eles. E eles fazem essa antologia que ajuda muito, ajudou todo mundo que veio começar a produzir, a ter acesso aos próprios textos, né? Então, houve uma renovação, como vocês podem ver, aqui é o século XX, né? No século XX, você tem lá no início do século XX um primeiro germe, né? Na verdade, tem um texto anterior ainda, que é publicado na revista contemporânea Brasil-Portugal, que faz um balanço dessa produção ainda no século XIX, mas é um artigo só. Depois tem esse texto, né, Literatura Indo-Portuguesa, Figuras e Fatos, e no início mesmo, né, do século XX, mas os dois textos de maior fôlego é esse, eu esqueci de pôr aqui o do Filinto Cristo Dias, que são dois textos que são mais, tem mais consistência e apresentam uma história mais clara dessa produção. Mas, mesmo assim, o que era difícil nesses textos? É a perspectiva. O Filinto Cristo Dias não faz praticamente crítica literária, não faz um comentário mais consistente dos textos, é muito geral, mas a Vimaladev e o Manuel Seabra já faziam. Mas eles faziam de uma perspectiva 71, ainda período da ditadura, do Salazar. Eles vão fazer uma leitura de uma perspectiva ainda muito colonial, né? Mesmo não querendo ser coloniais, eles estão muito marcados, sobretudo, pelo lusotropicalismo, que nessa altura era a ideologia de Estado do Salazar. E como o lusotropicalismo tem aquele encantamento ambíguo, né, de achar que aquilo tudo é uma mistura gostosa, tal, entre colonizador e colonizado, de algum modo isso acaba marcando a produção deles, ainda que, como eu falei, a produção deles é paradigmática para a gente, mas, em termos de análise, ela vai olhar para essa literatura muito da perspectiva da literatura europeia. E o que a gente tentou fazer daí nesse projeto, que começou em 2015, foi tentar olhar o sentido dessa literatura para dentro da colônia, né? Como é que ela funcionava dentro da colônia. Era uma perspectiva de olhar o sentido dessa literatura para os próprios goeses que a produziam, até porque ela não chegava em Portugal, né? Então, no fundo, como vocês veem isso aí, ainda era no século XIX, ainda você tem essa rede, e sempre vai ter essa rede, não é? Em nenhum momento ela se desfaz, mas, vamos dizer assim, qual que era o sentido de um poema como esse que eu acabei de ler para os próprios goeses? Foi atrás disso que a gente tentou, que a gente produziu esse projeto. O projeto foi constituído por cerca de 50, porque oscilou durante esses 5 anos, cerca de 50 sempre pesquisadores de 7 países diferentes, né? Então a gente teve colaboradores, sobretudo do Brasil, Portugal e Índia, né? Mas também tinha gente na Itália, gente na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos. E também misturava, tinha muita gente de literatura, mas tinha muita gente de história, alguns antropólogos, arqueólogo, etnomusicólogo e arquiteto, jurista. Era uma equipe bastante, de certo modo,
bastante interdisciplinar, mas com uma franca maioria de críticos literários, vou chamar assim, né, e historiadores. E produziu muita coisa, né? A gente chegou a essa produção pode ser constatada naquilo que eu estava, por exemplo, compartilhando com vocês. Eu vou voltar lá um pouquinho. Que, por exemplo, mais recentemente, por exemplo, esse livro, né, uma das primeiras produções foi um número especial da Muse Indian, que é uma revista literária da Índia, e que depois gerou esse livro, A House of Many Mansions, Go on Literature in Portuguese, que foi feito pelo Paul Melicastro, né, que eu já mencionei, e pela Cielo Festino, que é uma especialista em literatura indiana de língua inglesa, mas que também entrou no nosso projeto. Na verdade, ela é argentina, e ela foi uma das grandes figuras também, ou tem sido, né, porque esse projeto continua, ainda que sem financiamento no momento, mas continua. O Paul também publicou recentemente, né, para falar das publicações mais recentes, esse Colonial and Postcolonial Go on Literature in Portuguese, que publicou isso na própria Grã-Bretanha. E aqui no Brasil, a gente publicou, sobretudo, eu vou ter que parar aqui de novo e fazer outra coisa, peraí. Sobretudo, um minuto, gente, peraí, para eu entender aqui o que eu tenho que fazer. Acho que eu tenho que agora compartilhar a nossa própria tela aqui. A gente produziu, sobretudo, revistas, tá certo, né? Estou compartilhando com vocês. Se não tiver, vocês gritem aí. Nessa revista Via Atlântica, que é a revista da nossa área de estudos comparados de literaturas de língua portuguesa, a gente, por exemplo, agora em 2019, publicou esse Conflitos e Convergências, Vida Literária e Intelectual de Goa, então com participação de muita gente aqui, trabalhando com vários temas, né, da literatura e de história e de cultura. Anteriormente, já tínhamos feito em 2016 esse outro aqui, que era um dossiê Goa, Literatura e Cultura 2, isso já dentro do projeto, porque e também é também bastante multidisciplinar, mas antes disso, antes do próprio projeto, em 2011, né, a gente tinha organizado esse primeiro dossiê Goa, Literatura e Cultura, né? Então, de algum modo, a gente está tentando produzir uma nova coleção de fazer com que essa abordagem que a gente tentou produzir ali, olhando para o sentido interno dessa produção, vá ganhando terreno e vá ganhando espaço de difusão, né? Por exemplo, nós temos também um dos outros caminhos para divulgação disso, aqui está a equipe, né, desse projeto, é essa página do projeto, que está ainda muito precária, né, não está feita adequadamente, mas aqui tem toda a equipe que participou, e participa, desculpa. Daí nós temos e aqui tem a equipe, tem as universidades que estiveram vinculadas ao projeto, pelo menos originalmente, mas que depois, enfim, isso vai mudando aos poucos. Mas eu não vou mostrar tudo que está aqui, eu queria mostrar mais, por exemplo, essa linha do tempo. Isso aqui é uma forma de tentar divulgar o que a gente conseguiu reunir e produzir. Por exemplo, a gente tinha aqui um grupo trabalhando desde o século XVI até o século XXI. A gente tentou dar conta de tudo, por mais ousado que isso fosse. A gente, enfim, teve assim uma ambição meio monstruosa. E, de algum modo, conseguimos um pouco. Claro que longe do que a gente julgava, de fato, o melhor. Aqui, por exemplo, século XVI, o que a gente chama de linha do tempo, né?
a gente tentou colocar aqui, por exemplo, tentava reproduzir o texto, sei lá, do Soldado Prático, de Diogo de Couto, um ensaio que fala do texto, né? Então a gente tentou criar um site que apresentasse o próprio texto, porque muitas vezes o texto, como eu falei, é difícil de ter acesso, não esse do Diogo de Couto, né? Tudo bem, dos séculos XVI e XVII estão mais reproduzidos, mas aqueles que nem sempre são tão simples de conseguir, né? É um foral de Salsete, por exemplo, isso é uma coisa bem mais difícil de conseguir, mas daí você tem, nem sei se o foral está aqui ou não está, porque nem sempre, o foral está aqui, né? E daí, se você quiser, tem também um ensaio sobre o foral, né? Que essa é da nossa arqueóloga Cibele Aldrovandi. E assim, né, não só nesse período aqui do século XVI, mas eu já aviso a vocês que ainda isso está muito incipiente, a gente tem muita dificuldade tecnológica, né? Não sabemos como... Desculpa, onde é que eu estava? Aqui na linha do tempo. Como de conseguir produzir isso no campo prático mesmo, né? Muito difícil, despende muito tempo e muito conhecimento técnico, e nem sempre a gente tem isso, ou quase nunca a gente tem. Então a gente tem que ir tentando se virar. Aqui, por exemplo, a obra está indisponível, né? Mas o diálogo entre um doutor em filosofia, um português da Índia, do Bernardo Pérez da Silva, a gente vai disponibilizar, que a gente tem esse texto, mas enfim, até agora não deu certo, que é o Bernardo Pérez da Silva, é um cara importantíssimo em Goa, e que vai ser um dos deputados da corte, dos naturais de Goa, e Goa tem, e aqui é um texto da Celsa Pinto, que é uma historiadora goesa, que fala sobre ele, então tem muita coisa em português, muita coisa em inglês, e aqui estão vários textos que a gente, né, o Gabinete Literário das Fontainhas, que é uma publicação importantíssima também de Goa, com um ensaio também sobre isso, eu não vou mostrar tudo. E nós temos, obviamente, grandes dificuldades com a própria autorização, estou fora aqui, com a própria autorização, com a permissão de publicar alguns textos, né? Porque nossa linha do tempo iria até 2021, mas 2021 implica direitos autorais, desde o século XX implica direitos autorais, o que é bastante complicado, como vocês podem imaginar. O que tem de particular nessa produção de Goa, né? Eu estou tentando aqui só mostrar aquilo que vocês podem acessar, né? O que ficaria fácil para vocês, mas o que tem de particular, eu acho que é a própria realidade goesa, que é bastante diferente da realidade que a gente está... Deixa eu parar aqui um minuto. Stop. Tá certo. Que a gente tem no mundo de literatura portuguesa, daquelas literaturas que a gente conhece, porque a sociedade goesa tem castas, né? Coisa que nenhuma outra sociedade, nenhuma outra literatura de língua portuguesa conviveu com esse tipo de realidade. E isso produz uma outra lógica social, né? Além do que ela teve uma produção privilegiada, né? Porque desde o século XIX dá para comparar a produção de Goa com a produção de São Paulo, do século XIX. Eu estudei a produção jornalística literária de São Paulo no século XIX e estudei a de Goa. Elas são mais ou menos equiparáveis, né? Então, você consegue perceber... Goa foi um centro formador no século XIX para o colonialismo português, que não tinha dinheiro para... Né? Nem os goeses para ir para Portugal, para metrópole se formar, nem o contrário, né? Nem os portugueses mandar ou ter uma estrutura, proporcionar uma estrutura educacional adequada em Goa para promover esse tipo de produção. Então, Goa tem toda uma dinâmica muito peculiar, e isso é bem interessante, como acontece com a Damares, que fala do Timor-Leste, como o Rogério, que vai falar de Macau, né? São lugares que apresentam
uma realidade tão específica, tão peculiar, que são paradigmas importantes para a gente colocar em confronto com aquilo que está no eixo central, que é Brasil e Portugal, né? Mas que também com Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, São Tomé, né? Porque são realidades que se afastam bastante daquela que a gente tem mais intimidade. E isso produz novos conhecimentos, né? Então, a gente está tentando muito colocar isso em circulação, fazer com que as pessoas olhem para isso, estudem, e o nosso empenho todo é disponibilizar os textos propriamente dito e uma crítica menos eurocêntrica, né, e mais goacêntrica, né, vamos falar assim, ou no caso, timorcêntrica, coisas desse gênero. Mas é isso, era só para dar um panorama em que pé essas coisas se encontram, né, na atualidade. Tá bom? Muito obrigado, gente, também pelo espaço, para a gente poder falar um pouco disso, divulgar um pouco essas pesquisas. Tá? Muito obrigado, Majed. Muito obrigado também para Liliane, que nos convidou, né, e para a Universidade Federal do Maranhão, que propicia aqui o evento para a gente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Helder Garmas. Foi uma boa apresentação do pensamento visceral em termos de Boaventura Soares dos Santos, não? Uma apresentação da epistemologia do sul, do nosso sul, não? Da Índia, do Goa, por meio de uma ótica literária, textual, histórica. É um material muito rico que foi apresentado para nós hoje. Muito obrigado pela sua generosidade, pelo tempo que nos deu. Agora estamos curiosos de ouvir o professor Rogério, que vem trazer para nós uma experiência de campo a partir da presença portuguesa em Macau, não? Mas a partir de uma ótica comparada, não? Com outras presenças, como a presença inglesa. Seja bem-vindo, professor Rogério. Estamos ansiosos para te ouvir. Muito obrigado, professora Majed, da Universidade da Aswan, e queria começar por lhe agradecer a si, que desde o Egito, na Universidade da Aswan, e à professora Liliane, que na Universidade Federal do Maranhão, organizaram este encontro realmente internacional. Portanto, há uma iniciativa egípcia e brasileira, com oradores no Brasil, em várias partes do Brasil, em Lisboa. Portanto, há aqui uma ponte aérea, terrestre, marítima muito interessante, e é sempre muito bom, e a tecnologia permite-nos isto, e só tenho que vos agradecer por terem possibilitado este encontro internacional em torno das literaturas de língua portuguesa. E depois queria saudar o professor Helder Garmas, da USP, a professora Damares Barbosa, também da USP, que já falaram, e é sempre um prazer reencontrá-los. Já nos encontramos em Macau, em Goa, em Lisboa, e agora encontramos-nos todos online através de uma iniciativa da Universidade da Aswan e de Federal do Maranhão. Eu vou começar por compartilhar a tela. Eu vou falar sobretudo de literatura macaense produzida em língua portuguesa. Ela era maioritariamente produzida em língua portuguesa. Os macaenses em Macau. Macau foi, como sabem, uma colónia portuguesa na China até 1999, e chamavam-se aos portugueses portugueses em Macau, aos chineses chineses, e só eram macaenses aquilo a que se poderia chamar os mestiços, entre muitas aspas. Foi uma questão didática, para não estar aqui meia hora a explicar o que é ser macaense. Portanto, um macaense era sempre filho de um pai ou mãe, mas de um pai chinês e de uma mãe portuguesa. Portanto, eles consideravam-se filhos da terra e símbolo do encontro entre Macau entre Portugal e a China em Macau. Portanto, um macaense é um filho de um casal entre um chinês ou uma portuguesa e um chinês ou uma portuguesa. Portanto, tinham pais dos dois países. E esse é que eram macaenses. Portanto, a literatura de que eu vos vou falar aqui não foi produzida por portugueses que foram para Macau, viveram em Macau, ou mesmo de portugueses que nasceram em Macau. Todos os casos de que eu vos vou apresentar foram obras escritas por filhos da terra, macaenses, ou seja, não são outsiders, não são pessoas do exterior que vêm para Macau e descrevem Macau.
como Agostina Bessa Luís, o próprio Bocage, sei lá, muitos outros autores, e ingleses, ao longo do tempo, sobretudo a partir da fundação de Hong Kong, que é uma Macau inglesa, como é óbvio, do outro lado do rio das Perlas. Mas pronto. Portanto, eu vou passar a compartilhar a minha tela, se conseguir compartilhar toda a tela. Não é isto que eu queria fazer. Vamos ver se consigo. Desculpem lá. Posso deixar... Como é que eu consigo deixar de partilhar a tela? Isto ficou de repente... ok. Espera lá. Sim, compartilhar a tela. Ok, permitido. Desculpem lá. Ecrã completo, penso eu. Ok, permitir. E agora penso que vão... e agora onde é que isto está? O PowerPoint. Ok. Cá está. Vai demorar um bocadinho a abrir. Pronto, enquanto... ok. Conseguem ver o PowerPoint? Já conseguem ver? Conseguem ver o PowerPoint todo? Sim. Sim, ok, pronto, ótimo. Então, esta comunicação, esta fala é ilustrada, é uma fala ilustrada para veicular imediatamente as imagens históricas e etnográficas que são ficcionadas nos romances, contos e poemas macaenses, e estas imagens são marcas da identidade de Macau e da própria comunidade macaense, cujos membros se moviam entre todas as comunidades da cidade, a portuguesa, a chinesa e as demais estrangeiras, como a americana e a britânica. E o que é interessante é que muitas destas imagens vamos encontrá-las também depois, obviamente descritas de outra forma, por viajantes, na literatura inglesa, britânica, perdão, e norte-americana, por exemplo. Eu vou-vos só mostrar aqui rapidamente algumas imagens isto é Macau, século XIX, inícios do século XX, portanto, é na China, poderia ser uma cidade mediterrânica, podia ser Macau por causa desta baía, era muito comparada a Nápoles, e depois os viajantes quando chegavam percebiam que estavam na China, não é? Portanto, uma arquitetura colonial portuguesa. Aqui temos também representações de Macau na cultura visual ocidental, no caso na arte britânica, um pintor romântico inglês que viveu, George Chinnery, que viveu em Macau entre 1825 e 1852, ou seja, a arquitetura é altamente ocidental, a arquitetura religiosa, a arquitetura militar cá em baixo, mas depois se olharmos para as figuras humanas, são chineses. Uma arquitetura colonial portuguesa com a população que sempre foi, obviamente, maioritariamente chinesa. E isso é muito interessante. E foi também captado por artistas de todo o mundo que visitavam Macau, porque Macau era o único porto aberto na China até 1842, a fundação de Hong Kong, como sabem. E todas estas imagens, o jogo, as casas portuguesas, muitas vezes as casas de jogo ainda também, as igrejas, as sampanas, as embarcações típicas chinesas, as casas de jogo e muitas vezes os bordéis ao lado de igrejas, o sagrado e o profano, como disse o poeta inglês W.H. Auden, descreveu Macau assim, o rococó das igrejas ao lado de bordéis. Temos aqui uma rua de Macau, onde podem ver os letreiros das lojas com o anúncio em português e em chinês. Isso ainda hoje acontece em Macau, os nomes das ruas estão em português e em chinês, e são nomes completamente diferentes, e isso prova como é que as duas comunidades se relacionavam com o mesmo espaço de forma diferente, porque a maioria dos portugueses não falava chinês. E ainda hoje o português é a língua oficial em Macau, mas não é falado pela esmagadora maioria da população chinesa. Temos aqui várias gravuras e imagens de Macau. Aqui também temos mais uma vez dois chineses com a baía, que hoje já não existe. Esta baía foi terraplanada, e temos aqui Macau com neons que tanto associamos à Ásia e a Hong Kong, não é? Portanto, com a transferência da administração de Macau para a República Popular da China em 99, Macau passa a ser região administrativa especial de Macau, RAEM. Desde o século XVI, o casamento entre membros de vários grupos étnicos, originalmente portugueses, euroasiáticos e chineses, dá origem à comunidade euroasiática macaense, cujos membros falam, no século XX, crioulo, português e chinês entre si, sobretudo crioulo e português, e reclamam o estatuto de filhos da terra, quer no espaço pós-colonial do território, ainda
quer na diáspora, quando emigram, inclusive para o Brasil. A comunidade macaense descende ainda de outras nacionalidades asiáticas e europeias, que é uma diversidade que se reflete também na culinária macaense, que é uma culinária de fusão, culinária portuguesa, africana, malaia, chinesa, e isso está presente na culinária de Macau, culinária macaense, e também no seu crioulo. Esta comunidade macaense utiliza ainda hoje vários critérios para se definir, para se autodefinir, nomeadamente a matriz cultural e a língua portuguesa, o falar o patois, ou o crioulo, ou o macaísta, como eles lhe chamam, e a religião católica, entre outros elementos culturais que marcam presença nesta literatura produzida por autores macaenses. Ao longo do século XX foram vários os autores macaenses que publicaram, curiosamente, em Lisboa, antes de Macau e em Macau, obras literárias que representam a sua identidade coletiva, através de autoestereótipos e de heteroestereótipos do cotidiano, da etnostória e das contradições dessa comunidade luso-chinesa, e de um interessante ponto de vista, o do insider, não é? Portanto, e esta observação prende-se desde o Porto Interior, que vem aqui, até ao Clube Militar, passando pela Praia Grande, pela Baía da Praia Grande, às portas do cerco, que eram a fronteira entre Macau e a China continental. E também este mesmo olhar macaense passa pelas descrições que eles têm da comunidade portuguesa e da restante comunidade ocidental, quer na cidadela cristã, quer na cidadela chinesa, que era o bazar chinês. E ao longo do Rio das Perlas, que estão a ver aqui na Bahia e aqui, onde estas embarcações chinesas estavam, e onde reside uma parte da população chinesa, que era uma população fluvial que vivia nestas embarcações e raramente ia à terra, só quando havia tempestades muito grandes é que iam à terra. Portanto, entre outros elementos simbólicos, étnicos e culturais da conservadora paisagem de Macau. Todas as obras de autores macaenses descrevem o cotidiano de diversos espaços e comunidades de Macau, descrevem também a história contemporânea da cidade e partilham características com aquilo que chamaríamos romance etnográfico e também com o romance histórico, mas contemporâneo, uma vez que o universo que estes romances e estes contos retratam tinham-se passado num passado muito recente. Ou seja, podemos não lhes chamar romances ou contos históricos, mas podem ser romances etnográficos ou documentais. O romance funciona como um documentário, como um documental, como um arquivo documental e imaginário da realidade de Macau. E aqui tenho uma série de citações em que Clifford Geertz e outros antropólogos comparam a atividade do etnógrafo, do antropólogo, do crítico literário, que o antropólogo estuda a comunidade, interpreta a comunidade como uma narrativa, e o crítico literário também o faz aqui sobre, obviamente, Macau. As obras de que nos ocupamos, de forma breve, obviamente, apresentam uma psicogeografia específica de Macau, que é associada ao género masculino e feminino, chinês e português, e havia muitas diferenças entre o homem e a mulher chinesa e os portugueses, entre outras características que são plasmadas na história e na morfologia da cidade de Macau. Como acontece noutras literaturas produzidas em contextos semicoloniais ou coloniais, como já ouvimos falar de Goa e de Timor, a questão da identidade do macaense é preponderante. Daí que as obras dos autores macaenses, que eu contemplo, descrevam as idiosincrasias das comunidades chinesa, portuguesa e macaense. E estes autores detêm-se frequentemente na condição feminina chinesa, como acontece, por exemplo, numa antologia de contos publicados em 1956 por uma conhecida autora macaense chamada Diolinda da Conceição, que foi uma jornalista e que teve a coragem até de se divorciar numa sociedade altamente católica e conservadora, e que publicou um conjunto de contos que se intitulava Cheongsam Acabaia. Acabaia, como vocês sabem, é o nome do vestido da mulher chinesa, que vem aqui nesta capa da primeira edição, e que foi publicada pela primeira vez em Lisboa e depois em Macau. E o mesmo acontece, e é curioso, é uma autora
macaense que fala muito de, como o próprio título indica, a Kabaia fala da mulher chinesa, da identidade e do sofrimento da mulher chinesa durante a Guerra do Pacífico, ou seja, a Segunda Guerra Mundial, e do sofrimento que assolou Macau, porque o sul da China foi todo ocupado pelos japoneses, excepto Macau, que os japoneses usaram como centro de operações no sul da China. Uma outra obra de autores macaenses é A Chinesinha, de uma autora também macaense, Maria Pacheco Borges, que publica a obra em 74, também em Lisboa, e depois temos obras como as do poeta Adé, ou José Santos Ferreira, conhecido por Adé, como eu já disse, e que publica, sobretudo, obras no crioulo de Macau. Reparem neste título, Macau são assim, Macau é assim, sol forte de riva. Portanto, Tenteng-lo de Baço. O Adé publicou imensa poesia e contos no crioulo de Macau. E temos depois também um outro exemplo, Henrique de Sena Fernandes, que é o romancista mais famoso de Macau, falecido já na segunda década do século XXI, e Henrique de Sena Fernandes retirou os seus sentidos de pertença e de identidade ao afirmar, e vou citá-lo, Portugal é a minha pátria e Macau é a minha mátria, distanciando-se assim de uma China continental, ao contrário do que acontece atualmente com a comunidade chinesa que se aproxima da China. Esses 4 famosos autores nasceram todos em Macau, no seio de famílias macaenses, e na maioria dos casos essa literatura produzida por esses filhos da terra, como eles se chamam eles próprios, os macaenses, ficciona Macau de uma forma realista, através de vários espaços, tradições culturais, religiosas e históricas, e esse fenómeno atribui a essa escrita macaense um cariz também etnográfico, ou seja, descreve o cotidiano, as tradições e identidade macaense, que a própria comunidade macaense interpreta como uma memória coletiva de uma realidade que estava a desaparecer ou a transformar-se, tornando-se o enredo dessas obras um veículo de transmissão de histórias, de lendas e crenças macaenses e chinesas. Os costumes, as relações interculturais, a culinária, os sons, as figuras tipo, a toponímia, os edifícios de prestígio referidos nesses textos fazem parte da geografia e da memória da infância e da juventude desses autores, nomeadamente as igrejas, as vielas e praças, a Ilha da Taipa, o Hotel Central que vem aqui no PowerPoint, que ainda existe na Baixa de Macau, a Rua da Felicidade que também vem na tela, que era um espaço de prostituição chinesa, o Templo de Amá, também aqui na tela, e a omnipresente Praia Grande, sempre com os seus barcos chineses, os juncos, as sampanas, as lorchas e também embarcações ocidentais. Todos estes espaços e utensílios culturais estão ficcionados nestas obras de que eu vos estou a falar, e uma imagem diz penso que um ditado chinês, um adágio chinês, uma imagem vale mais que 1000 palavras, portanto, por isso ilustrei esta fala com estas imagens e assim percebem do que é que eu estou a falar. Portanto, mas passemos então a uma análise representativa dos temas etnográficos da literatura macaense, sobretudo visualmente. Muitos deles eu vou mostrá-los na tela, mas não vos falo deles. Portanto, isso é um espelho da cultura visual associada a Macau nos séculos XIX e XX pela própria comunidade macaense. Os contos de Cheongsam, a Kabaia, de que já vos falei, são na sua maioria publicados originalmente na imprensa de Macau e ficcionam o cotidiano feminino de Macau e da China. Na primeira metade do século XX, durante a Guerra do Pacífico, episódio traumático da história de Macau. Sobretudo a luta da mulher chinesa entre portugueses e chineses numa sociedade patriarcal, colonial, conservadora, supersticiosa, que acredita em fantasmas e diabos com fome, racista, classicista, que subjuga a mulher de várias formas, como agricultora, como tancareira, como mãe, como mulher, amante abandonada pelo agente colonial português que lhe ofereceu mundos e fundos e depois a abandona com um filho nos braços e regressa para Portugal, como prostituta, como pedinte, ou seja, como vítima e marginalizada, por vezes também com finais felizes, nem todas as histórias eram de abandono. A Chinesinha, de Maria Pacheco Borges, que também já vos falei, é fruto de recolha oral, e isto é muito interessante. Ela diz que a obra dela é fruto de uma recolha oral entre o povo chinês de Macau. Ela quase que se comporta como uma etnógrafa, como uma antropóloga, e ocupa-se da fase feminina da cidade também durante a Guerra do Pacífico e descreve como um oásis de paz, Macau.
A obra literária funciona como um repositório de velhas histórias orais e crenças macaenses publicadas com o leitor português em mente. E isto é muito importante. Todos estes autores mimetizam o discurso colonial, imitam imagens e metáforas do autor colonial português e, portanto, também exoticizam o chinês. Porquê? Porque sabem que o leitor-alvo implícito ou implicado destas obras era o leitor de língua portuguesa. Estas obras eram muitas vezes publicadas em Portugal, antes de serem publicadas em Macau. Portanto, o leitor na mente do escritor destas obras era o leitor português, não era o leitor chinês, porque, nem macaense, porque senão as obras eram escritas de outra forma e muitas coisas não precisavam de ser explicadas ao leitor, não é? Portanto, estes autores funcionam também como tradutores culturais que traduzem para o consumidor europeu Macau, que pouco ou nada sabe sobre a China e Macau, o leitor europeu. Daí os inúmeros comentários explicativos, os glossários, as notas de rodapé, que familiarizam o leitor com essa alteridade ficcionada. As paisagens visual, acústica e olfativa, os cheiros da Macau do século passado, são ainda transmitidos através de palavras em cantonense e de imagens do imaginário do delta do Rio das Pérolas, como o incenso, o bolo lunar, a ópera chinesa, que vem aqui na imagem, as sapecas, os jardins chineses, a geomancia, as festividades do Ano Novo Chinês, as corridas de barco dragão, que também vem aqui na tela, e o vestuário, entre outros componentes da cor local de Macau, que, por exemplo, o conto Órfã, a órfã, apresenta como a minúscula pérola portuguesa incrustada na grande concha da China. Imagem visual e marítima que remete para as origens comerciais de Macau, que nasce do mar, do comércio português, e sobrevive virada para ele, ainda hoje, através do Rio das Pérolas. Não é? E esta imagem minúscula pérola portuguesa incrustada na grande concha da China tem ecos coloniais do discurso colonial, não é? A minúscula pérola portuguesa da China. Já a obra multifacetada do poeta Adé, que escreve em crioulo, reúne temas como a identidade e a memória coletiva, ao poetizar Macau em português e em crioulo revitalizado. É isso que ele pretende, é revitalizar uma língua, o crioulo, que estava a morrer. O uso literário desse crioulo, que também se chama patois, então já em extinção, assume-se como uma estratégia de assunção da criolidade e da autorrepresentação reflexiva numa língua que era urgente registar, tal como símbolos metafóricos mantidos pela comunidade. Tratando-se, portanto, de um interessante exercício de utilização de uma língua também enquanto estratégia política coletiva através da qual a comunidade macaense se autodefine e questiona, nos anos 80 e 90 do século passado, sobretudo face às eventuais alterações que a transição da administração de Macau poderia acarretar em 1999. Ou seja, temos aqui a literatura a ser usada como repositório de memória histórica. A obra de Adé funciona como uma forma sentimental e ideológica de olhar para o futuro, através do legado de um passado colonial, fazendo numa língua e num discurso próprios da comunidade macaense, o crioulo, e não numa língua de terceiros, portugueses ou chineses, que administram Macau e voltariam a administrar. Este processo de assunção da criolização deve-se também à relativa falta de representatividade e de voz audível dessa comunidade macaense em Macau, fenómeno que leva a projetos de publicações de obras como as do autor Adé, por parte da administração portuguesa na fase final dessa mesma administração portuguesa. Essa desvantagem da comunidade macaense é, portanto, transformada em vantagem discursiva e política, valendo-se os macaenses também da proximidade com o poder português, da sua própria utilidade secular como mediadores culturais em Macau, mas sobretudo do seu estatuto único de filhos da terra. Se Adé publica obras em crioulo desde 68, a reescrita e a poetização da identidade local a partir da focalização de um insider, de um macaense, com a sua própria voz e língua, torna, sobretudo nos anos 80, uma das estratégias de readaptação da comunidade macaense, especialmente após a assinatura da Declaração Conjunta Luso-Chinesa, que preparou a passagem da administração, a transferência da administração de Macau de Portugal
Portugal para a China. Enquanto a Chinesinha e Cheongsam, escritas por mulheres, ficcionam sobretudo a condição feminina chinesa, a obra do poeta de Adé pode ser entendida como um projeto identitário de uma comunidade que deseja tornar-se mais visível, audível, enquanto cristaliza e celebra a sua memória. E esse empreendimento é ainda hoje, em 2021, continuado por Miguel de Sena Fernandes, que redige e encena anualmente textos dramáticos, peças de teatro, no grupo de teatro macaense Doce Papiação de Macau. E todas as peças, que são teatro de revista, todas as falas da peça são em crioulo de Macau, com legendas em português, inglês e chinês, ao lado do palco. Já Henrique de Sena Fernandes representa em romances como o Bildungsroman duplo Amor e Dedinhos de Pé, que foi adaptado ao cinema em Portugal, e no outro romance A Trança Feiticeira, de 93, representa as relações, os conflitos e os interesses das comunidades macaense, portuguesa e chinesa na Macau do século XX, território em que os estatutos social e étnico balizam as relações entre macaenses, portugueses e chineses abastados e, sobretudo, pobres raparigas por quem os macaenses ou os portugueses se apaixonam. Raparigas chinesas, numa sociedade conservadora, que também é criticada em Amor e Dedinhos de Pé, na qual algumas vezes vence o amor interétnico e interclassicista. Como recorda Benedict Anderson, todas as comunidades são auto-imaginadas, são um construto delas próprias também. E o receptor ocidental destes romances apercebe-se que está perante uma forma de olhar filtrada por narradores, flaneurs e até voyeurs que se aproximam dele em termos culturais e que dão voz aos silenciados da história de Macau, os macaenses, numa atitude algo pós-moderna. Estamos a falar nos anos 50, 60, 70, 80 e 90 do século XX. Também na literatura portuguesa encontramos diálogos intertextuais com estas obras em que o militar português abandona a namorada chinesa e regressa à Europa, por exemplo, numa obra que se intitula O Caminho do Oriente e que foi publicada em 1931 por Jaime Toinzo num concurso da Agência Nacional das Colónias. Era um concurso para dar a conhecer as colónias à elite portuguesa, porque durante a ditadura a maioria da população era analfabeta, portanto era um concurso com fins coloniais. Bom, os textos macaenses e os seus narradores revelam os mistérios, e estou a acabar, os mistérios das várias dimensões do território luso-chinês no século XX, nomeadamente os elementos vários do cotidiano dos bairros chinês e cristão, enquanto fundem histórias pessoais com a história da cidade, que é também uma fronteira, e que é cada vez mais conhecida pelos seus mais de 40 casinos. As obras literárias que contemplamos, e é preciso recordar que já no século XIX havia textos escritos em crioulo nos jornais de Macau e havia textos sobre os macaenses, portanto não é só no século XX que eles são representados na literatura e nos textos jornalísticos de Macau, mas as obras literárias que eu contemplei fazem parte de um já longo projeto de expressão e assunção criativas da identidade macaense, quer em Macau, quer na diáspora, nos Estados Unidos, na Austrália, em Portugal, no Brasil, e que se estende e escreve muito para além dos limites geográficos e imaginários do território de Macau. Estas obras exigem, portanto, um leitor informado que descodifique os símbolos, as práticas e os segredos das comunidades portuguesa, chinesa, macaense e até inglesa de Macau e de cidades que interagem com ela, por exemplo, Xangai, Hong Kong, Cantão, Lisboa ou Rio de Janeiro. Uma rede intercultural, intertextual e transnacional que nos recorda a importância de reconhecermos a diferença do outro, ou seja, a de nós mesmos, como outros perante o eu que é o outro. São obras que têm como objetivo apresentar ao leitor de língua portuguesa a dimensão chinesa e macaense de Macau, muito desconhecida em Portugal na segunda metade do século XX. E isso, por si só, é obra. Shukran, obrigado e espero que tenham gostado. Muito obrigado, professor Rogério. Foi um apanhado muito bom. Okay. Alô? Agradeço, professor. Sim.
Agradeço ao professor Rogério pela apresentação. Nos fez viajar pela história de Macau e essas misturas culturais, multiculturais que está na cidade de Macau e essa presença portuguesa através de vários textos interessantes para nosso público. Agora, vamos passar para as perguntas do público. A professora Liliane pode participar com a gente sobre isso. Com isso. Tem perguntas? Tem comentários? Olá. Eu coloquei aqui para ver se as pessoas têm alguma pergunta. A gente pode dar um tempo, porque, enfim, coloquei aqui no chat. O Rogério desapareceu? Ele caiu aqui. Rogério. Ele caiu. Bom, vai voltar. Eu vou fazer alguma pergunta para o professor Helder. Cabe falar de literaturas asiáticas em língua portuguesa ou literaturas asiáticas de língua portuguesa? Olha, essa é uma discussão antiga. De língua ou em língua, é isso? Né? Depende como que você está entendendo gramaticalmente, mas você pode usar o de ou o em, né? Porque a gente usa, por exemplo, na designação dos estudos comparados de língua portuguesa, né? Não em língua portuguesa. Mas na minha percepção, também eu não sou nenhum gramático excepcional, mas na minha percepção, você pode utilizar as duas expressões sem nenhum problema, como sinônimos. Porque eu lembro de um texto seu, no qual você desenvolve essa reflexão sobre Goa, literatura goense em língua portuguesa ou literatura goense de língua portuguesa? Não, mas eu falava de outra coisa ali, acho que você está lembrando mais ou menos, porque eu falava de literatura indo-portuguesa. Isso, exato. E literatura goesa de língua portuguesa. Porque daí são duas designações diferentes, porque uma coisa é você chamar literatura indo-portuguesa, como ela sempre foi chamada, e como até muitos deles se reconhecem nessa designação, na minha percepção, pelo menos na percepção da Joana Passos, que quando publica o livro dela, ela não publica literatura indo-portuguesa, ela fala literatura goesa em português, né? O título do livro dela. E a gente também, e o artigo que eu escrevi, que depois foi revisto, eu e o Paul fizemos, eu chamei o Paul para fazer essa discussão também, e depois a gente publicou isso em inglês, numa versão mais avançada, discute exatamente isso, essa ideia de que se a gente mantém a designação literatura indo-portuguesa, tudo bem, a gente pode ser mais fiel a uma designação histórica, mas a gente exclui muita coisa, porque essa literatura já foi chamada no século XX de literatura goesa, não literatura indo-portuguesa. Né? Já havia essa designação de literatura goesa, porque havia aqueles que entendiam que Goa não era só indo-português. Goa era uma coisa maior que isso, né? Porque Goa mistura Konkani, Maratha, assim como o Rogério estava falando do patuá de Macau, né? Goa não tem exatamente um patuá, né? Não tem um que a gente chama também gente, esqueci o nome. Como é que a gente fala? Uma mistura de línguas. Crioulo. Crioulo, obrigado. Um crioulo ou um patuá. Em francês eles chamam de patuá, né? E em português um crioulo. Não tem exatamente, né? Ainda que nos textos literários isso apareça lá, uma mistura das duas línguas, e se existiu, isso nunca foi valorizado a ponto de alguém defender esse crioulo goês. Mas existem várias outras línguas convivendo com o português. Então, quando você fala em literatura goesa,
você está falando numa coisa maior que literatura só em português. É claro, e por isso que a gente fala literatura goesa de língua portuguesa, porque a gente tem a literatura goesa de língua marata, literatura goesa de língua concani, literatura goesa de língua inglesa. Então, você tem que um pouco especificar e chamar a literatura goesa de língua portuguesa de literatura indo-portuguesa. Na minha percepção, eu acho que você reduz isso numa chave colonialista. Mas o Everton Machado, por exemplo, que faz parte do nosso grupo, defende essa posição. Então, nós temos uma disputa interna sobre essas designações. E tudo bem, a gente convive com essas disputas. Na minha percepção, eu acho equivocado. É isso. Muito obrigado pelo esclarecimento. Professor Rogério. Sim, desculpem, eu caí sem querer, não sei se acho que foi da minha parte, o computador ficou muito lento. Macau, para mim, é um espaço um pouco ambíguo, porque ele representa um diálogo multicultural, português, britânico, chinês. Mas esse diálogo, você que viveu lá 2 anos, como vê esse diálogo? É um diálogo tenso? É um diálogo harmonioso? Como funciona? Entre portugueses e chineses? E ingleses também no meio do caminho. Recentemente, pronto, a língua inglesa tornou-se a língua de contacto internacional, mas durante séculos, e mesmo até 99, a esmagadora maioria dos portugueses não falava chinês. A esmagadora maioria dos chineses os portugueses não falavam chinês. A esmagadora maioria dos chineses não falava português. Portanto, eram 2 comunidades que viviam lado a lado, que se toleravam a religião uns dos outros. Havia uma igreja e um templo e não havia problema, cada um entrava no seu, saíam. Portanto, havia uma grande tolerância, uma grande interculturalidade, mas o diálogo linguístico não existia, porque não falavam a língua um do outro. Portanto, quando se fala em fusão de culturas, se calhar aconteceu a nível arquitetónico, decorativo, no caso do crioulo, pela comunidade macaense, portanto, não é a comunidade chinesa que só fala chinês, aconteceu na culinária, a cozinha macaense, a culinária macaense. Agora, em termos culturais, não poderia haver, porque havia barreiras linguísticas, religiosas, de estatuto social durante muito tempo. Portanto, foi uma cidade de tolerância cultural, mais até do que fusão cultural. Os agentes hoje em dia do turismo gostam muito de usar estes chavões da fusão cultural, mas não, se quisermos ser precisos, o diálogo foi sempre limitado por questões culturais, linguísticas, religiosas, coloniais. Era o diálogo possível também. Hoje em dia dialoga-se muito mais, porque já não é através do português, é através do inglês, que é falado no mundo inteiro. Portanto, hoje toda a gente em Macau fala, toda a gente, quer dizer, quem fala inglês comunica com os outros em inglês. O português é falado, creio que, por menos de 5% da população, muitos dos quais são portugueses que foram de Portugal para Macau e trabalham lá, e os próprios macaenses. Porque os chineses não, se entrar num táxi em Macau e disser o nome de uma rua em português, o táxi não arranca. Bom, muitas vezes nem em inglês tem que dizer o nome da rua em chinês, e é um problema porque temos que ter papelinhos na carteira com como é que aquilo se diz em chinês, e depois os tons é um problema. Portanto, foi um diálogo marcado por momentos mais pacíficos, momentos mais violentos, de confronto entre os interesses chineses e portugueses, mas foi um diálogo que durou quase 500 anos. Portanto, porque era conveniente aos portugueses e também era conveniente aos chineses, obviamente, senão os portugueses nunca teriam estado em Macau quase 500 anos, porque Macau também era conveniente para os interesses chineses a nível regional e no início até a nível, e no fim quase, a nível nacional da China, não é? Porque eram também uma porta aberta para o Ocidente, desde o século XVI e depois, sobretudo, durante a Guerra Fria. Não é? E qual o papel da Fundação Oriente para a consolidação dessa herança portuguesa em Macau? É muito importante, não é? É um dos maiores agentes culturais, quer em Macau, quer em Portugal, portanto, e tem o Museu do Oriente ainda hoje, portanto, é um
importantíssimo agente cultural e mediador cultural, quer de Portugal em Macau, e até de própria Macau em Macau, e de Macau e da Ásia no geral, em Portugal, e já nem falo de Goa, onde também tem uma delegação, e noutras partes do mundo, e o cuidado que teve nos apoios do restauro do património português um pouco por todo o mundo. Portanto, tem um papel importantíssimo, e o próprio Museu do Oriente em Portugal é disso prova incontestável. Sim. E que nasce em Macau. É uma fundação que se ocupa e que promove atividades culturais em muitas partes da Ásia, mas é uma fundação que é fundada em Macau. Aliás, com verbas de Macau, com apoio financeiro de Macau. O que professora Isabel Pires de Lima tinha me comentado de que, de certa maneira, a situação de Macau é diferente um pouco do resto da Ásia, porque temos esse poder financeiro grande para poder consolidar a presença internacional da língua portuguesa nesta região. Sim. Até porque Macau nunca foi uma colónia típica portuguesa plena como foi o Brasil ou Goa. Porque durante a maior parte do tempo, os chineses eram governados pelo mandarim da Casa Branca chinês, não eram governados pelo governador de Portugal. E quando os portugueses não obedeciam às leis dos chineses, as portas do cerco que eu vos mostrei, que eram portas que uniam Macau à China continental, eram fechadas e os portugueses morriam à fome. Portanto, os portugueses nunca tiveram o poder pleno sobre Macau. E nisso os chineses foram muito inteligentes, colocaram-nos numa ilha, assim como fizeram aos britânicos quando eles ganharam a Guerra do Ópio. Deram-lhes Hong Kong, que era uma ilha. Estavam na China, mas não estavam. Portanto, Macau nunca foi uma colónia, como foi Goa, como foi Angola, Moçambique, o Brasil, onde os portugueses detinham o total controle do território. Claro, com ameaças externas, mas, portanto, Macau tem esse estatuto especial. Depois tinha um tamanho muito reduzido, e só, penso que no século XX é que houve uma tentativa de implementação da língua portuguesa em Macau, mas que a população geral nunca aderiu porque não tinha necessidade prática no cotidiano de falar português. Os macaenses sim, os empregados da administração portuguesa sim, ao contrário daquilo que acontece hoje, que há muitos jovens chineses na China e em Macau a querer aprender português, sobretudo devido aos investimentos chineses nos países de língua portuguesa, nomeadamente Brasil, não é? E nos PALOP, sobretudo. A Paima está falando boa noite e pergunta para o professor Rogério na questão do povo de Macau. Eles fazem o uso da literatura portuguesa ou chinesa para o seu conhecimento? Os chineses não leem a literatura portuguesa porque a maioria não fala português. Há uma produção literária em chinês sobre Macau, mas que não é consumida pelos portugueses, ou não era consumida pelos portugueses, e hoje os chineses consomem sobretudo a literatura redigida em inglês ou em chinês. Por isso é que, a partir do momento em que houve a transição do poder da administração de Macau para a China, as centenas de livros que eram publicados, o número de livros que era publicado às centenas todos os anos em português em Macau, reduziu drasticamente porque ninguém os lê, não é? Portanto, a seguir a 99, portanto, quando as pessoas dizem agora publicam-se menos livros em português em Macau, apesar do português ser uma língua oficial. É oficial, mas quase ninguém a fala, portanto, não há necessidade de publicar em português em Macau, porque ninguém o vai ler. Portanto, é uma questão também interessante, não é? Mas durante anos, Macau foi a segunda cidade onde se publicou mais livros em português. Não deixa de ser interessante, não é? Era Lisboa e depois Macau, em termos de produção de livros, de publicação de livros. Agora... Irlândia Lima está a perguntar qual a importância de Macau para nós, os portugueses, que influência tem?
na atualidade? Bom, a importância é uma importância histórica e uma importância simbólica, porque Macau faz Geoeconômica, parte... Geoeconómica, e Macau faz parte daquilo que nós chamamos, quer gostemos ou não, da lusofonia, e é utilizada, Macau é utilizada pela China para reclamar também essa lusofonia, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Brasil, para si. É uma questão estratégica política. A Macau portuguesa, lusófona, que entra numa rede mundial de países e de regiões de língua oficial portuguesa, é reclamada pela China por interesses geoestratégicos também. Isso é muito interessante, não é? Portanto, tem uma importância histórica, tem uma importância de ligação à China e aproxima a China dos países de língua portuguesa. O que é que Macau influencia? Bom, durante anos Macau foi a única porta de entrada de produtos ocidentais na China e a única porta de saída de produtos chineses para o Ocidente, até 1842, quando é fundada a colónia britânica de Hong Kong. Era a única porta de entrada na China. Até 1842, se dissesse fui à China, era quase sinónimo de fui a Macau, a não ser que fosse uma embaixada autorizada pelo imperador chinês a ir a Pequim ou outra cidade chinesa. Portanto, foi em Macau que se publicou o primeiro jornal ocidental na China, foi em Macau que foi construído o primeiro farol ocidental na China, foi em Macau que foi... que abriu portas o primeiro museu ocidental na China, e foi também de Macau que saíram muitos chineses para vir para a Europa, e eles vinham da China, paravam em Macau umas semanas e uns meses para se prepararem, terem contacto com a cultura ocidental, com os portugueses, e só depois de fazerem esse treino é que partiam para o Ocidente. E o contrário também é verdade. Macau funcionou como câmara de descompressão cultural para ocidentais que iam para a China, e para não haver um choque cultural, familiarizavam-se em Macau durante umas semanas, uns dias ou uns meses com a cultura chinesa antes de entrarem naquilo que se chama a China continental ou a China profunda, não é? Portanto, Macau era esta mistura de cultura portuguesa e chinesa que viviam em bairros distintos da cidade. Os chineses viviam sobretudo no Porto Interior, e com poderes diferentes e com culturas diferentes, religiões diferentes, comidas diferentes, e viveram todos durante centenas de anos, lado a lado, bom, de uma forma geral, pacificamente. Não vamos romantizar o contexto colonial, mas viveram, em traços gerais, pacificamente, digamos. Alisson, gostaria de saber, essas colônias têm alguma semelhança cultural além da língua portuguesa? O Hélder ou a Damares podem falar sobre Timor, Goa, Macau, comparações? Professor Hélder, eu tenho curiosidade. Eles comem com isso ou comem com garfo ou faca? Né? Com os pauzinhos, com isso. Não sei se a Damares quer falar. Você quer falar, Damares? Professor Damares, semelhanças, gostaria de saber se tem algumas semelhanças culturais além da língua portuguesa. A arquitetônica, a religião católica, não é? Os costumes. Sim, e a questão também foi bem ressaltada, acho que foi o Rogério que falou, sobre a língua portuguesa preferencialmente ensinada aos funcionários da administração portuguesa. Isso acontecia mesmo. Então, não sei se é exatamente sobre isso que por exemplo, ela está perguntando. Agora, eu acho que tem um outro aspecto que é importante, que eu acho que aparece muito, eu vejo muito forte em Goa, mas eu imagino que isso também no Timor e em Macau tem a repercussão, que é você transforma em sinônimo português e católico, né? Então, a relação entre, além da língua, é a identidade religiosa. Então, todo mundo, não importa se você é ou não católico, você é católico, né? Em Goa, você é português ou ocidental. Você fala português, você é católico. Praticamente isso. Né? São raros os hindus que falam
português. Existem, é claro, mas são raros. Assim, acho que como suponho que existam chineses que falam chinês, que falam português e não são católicos, mas a grande maioria que falasse português possivelmente era católico, né? Ou era jamacaense, como você falou, né, Rogério? E a mesma coisa, suponho, no Timor-Leste, né, Damares? Então, acho que Sim. essa sobreposição entre religião e identidade lusitana está assim, muito arraigada. E isso implica uma série de coisas, né? Costumes, ritos, enfim, daí vem todo um pacote junto com isso. Arquitetura, não? Das igrejas. Uhum. Oi? Isso, a A arquitetura, os A hábitos. comida, não é? Comida. sim. Muitos pratos com bacalhau, Aí, verde, sim. E pastel de nata. e o próprio vínculo, porque é uma coisa assim que eu não falei, mas aí depois tanto o Helder e o Rogério falaram, por exemplo, o Timor, os primeiros governadores foram expulsos. Então, o que aconteceu? O Timor ficou muito vinculado a Goa e a Macau também durante uma época, né? Então, ficou ali fortemente, porque era difícil parar um governador ali no Timor. Então, desde o descobrimento, assim, vamos dizer, 1500, o primeiro que conseguiu se firmar lá foi 1702. Então, houve assim, um grande intercâmbio entre Macau, Goa e Timor, para que a coisa realmente fluísse lá no Timor. Então, quer dizer, assim, ligação muito forte mesmo. Mas você sabe que o medo dos administradores era ser enviados para o Timor-Leste. Era o lugar mais distante, mais distante daquilo que eles reconheciam como, né, civilização, entendeu? Então era isso que colocava-os numa... Eles produziam uma hierarquia ali, né? Outra semelhança é o uso do crioulo. Oi? Outra semelhança é o uso do crioulo nas várias colónias, não é? Não em todas, mas não é? Malaca, de onde vem o crioulo de Macau, não é? De onde é importado, e depois os crioulos africanos, também é interessante, não é? Essas línguas de contato. E a paisagem do mar, não? Cidades marítimas, muito bom, sim. Sim, exatamente. Portuárias, né? Quase tudo o universo portuário, né? O universo do comércio portuário é o que marca tudo isso. E há bocado falava de várias cidades que se uniam em Macau, o Egito também, porque os europeus, quando começaram a ir de barco a vapor pelo canal, paravam no Egito e escreviam sobre o Egito. Era um dos primeiros grandes objetivos da viagem, era parar no Egito antes de seguir no vapor para Hong Kong. Portanto, até o Egito estava nesta rede transnacional de cidades que gravitava à volta de Macau. Sim, com certeza, por meio dos portos da Alexandria. Sim. Muito obrigado. Alguém tem mais comentário? Eu fecho a reunião e que eu só deixar uma sugestão. Seria muito interessante continuar esse diálogo sobre literaturas asiáticas em língua portuguesa. Seria muito bom fazer alguma publicação conjunto, talvez pela Via Atlântica, não? Nossa, se me permite falar nossa revista, não? Dedicar um número sobre literaturas asiáticas em língua portuguesa e podemos apresentar uma coisa mais panorâmica para resgatar essa herança, esse diálogo, não? Que acontece nesta região, especialmente que está agora, esta região está aparecendo agora, tanto pela questão, por várias questões, está retomando mais presença no cenário internacional. Então, talvez é bom resgatar essa... O eixo do poder está a virar para a Ásia. Está se deslocando para a Ásia. Eu não sei, mas tem certa presença atualmente, então seria interessante resgatar esse diálogo português, brasileiro, nesta região, por meio da literatura e da cultura, talvez
Não, acho que a ideia é de fazer um número especial sobre literaturas asiáticas de língua portuguesa, muito boa. A gente pode ir conversando sobre isso, né? Sim, Em breve. perfeito. Muito obrigado, agradeço o público e vamos continuar esse diálogo. Agradeço a professora Liliane pela moderação, professor Rogério, professora Damares, professor Helder. E nós agradecemos a si, ao Maged, e à professora Liliane também, por nos acolherem virtualmente na Universidade do Maranhão, Federal, Federal. do Maranhão, e na Universidade de Aswan, no Egito, via Lisboa e São Paulo. A Universidade Nova de Lisboa, não? A Universidade de São Paulo. E via a Universidade Nova de Lisboa também, sim, em Lisboa. Sim. Assinamos embaixo, né, Damares, o que o Rogério Sim, com certeza. Com certeza. Agradecimentos a Liliane, a Maged. Uma honra e um prazer estar aqui. E também com o Rogério e o Helder, meus respectivos supervisor e orientador. E obrigado também à assistência. Eu perdi o número de alunos e de colegas e de pessoas interessadas que estão a assistir. Eu fiz assim, faço scroll down e são muitos comentários. Muito obrigado. Na verdade, o vídeo gravado é um material muito rico, é uma produção muito interessante, apesar de ser panorâmico e breve, mas é muito rico no seu conteúdo neste diálogo. Muito obrigado pelo Laboratório da História da Universidade Federal do Maranhão. Obrigado, Maged. Obrigado, Liliane. Obrigada. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Foi ótimo. A live fica gravada. A gente teve mais de 40 pessoas que se inscreveram e colocaram mais gente do que estava aqui, porque as pessoas vão circulando, elas vão ficando, vão saindo, vão saindo, até porque a internet não é estável para todo mundo. Eu acho que... Eu vou deixar por mais uma semana o formulário do Google para ter o certificado, porque às vezes o pessoal assiste e a gente tem como contabilizar quem assistiu, quantas pessoas vão assistindo, e aí a gente vai dando mais certificado por pelo menos mais uma semana, tá? Porque tem a coisa do horário, né? Cada um num continente, enfim. Então, eu vou deixar por mais uma semana, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada pela presença de vocês. Um abraço obrigada desde Lisboa. E saúde para todos. É preciso. Muito obrigada. Com certeza. Sobre tudo isso. Adeus. Obrigado.